Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje está espetacular. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedindo para que você já se inscreva, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Vamos pro vídeo! Nascida em 18 de junho de 1901, Anastácia foi a quarta filha do Cesar Nicolau II e de sua esposa Alexandra Feodorovna. Nascida em 18 de junho de 1901, Anastácia foi a quarta filha do Cesar Nicolau II e de sua esposa Alexandra Feodorovna. Em um dos relatos do seu diário, o imperador escreveu que um dos muitos significados do nome da criança significa aquela que se liberta das correntes. Apesar da felicidade de receberem uma filha, o nascimento de Anastácia foi, na verdade, um desapontamento pelo rei e pela corte, pois eles esperavam que viesse um menino para que pudesse herdar a coroa do pai. Mas, em 17 de agosto de 1904, nasceu, para a alegria de todos, o Cesarevich Alexei. Um dos aspectos que chamava mais atenção era a beleza das crianças, que Nicolau e Alexandra tinham muito orgulho. Alexei sofria de hemofilia, que é uma doença rara que ele tinha herdado da sua avó Vitória, mãe de Alexandra. Diferentemente dele, Anastácia, na verdade, era dotada de um comportamento diferente. Era mais robusta, não se preocupava muito com a aparência, talvez por saber que seus pais preferiam um menino, não se preocupava muito com as situações ao seu redor. O tutor de Anastácia chegou a dizer que ela tinha um comportamento diferenciado, um humor diferente, ela entrava em alguns assuntos profundos e achava que, apesar do seu sarcasmo, ela poderia mudar de comportamento depois que crescesse. Na primeira década de 1900, ninguém poderia imaginar que Anastácia teria um final tão trágico. Quando a Revolução estourou e derrubou a monarquia em 1917, o destino da família imperial ficaria mais complicado, dando então base para a grande história que nós conhecemos hoje no mundo. Então, é a partir daqui que a nossa história começa. A gente vai reconstruir o cenário agora. Por volta das 2 horas da manhã de 17 de julho de 1918, o Cesar Nicolau II, sua esposa, alguns filhos e também alguns criados foram despertados por alguns soldados da guarda bolchevique em Ekaterimburgo, local onde a família imperial russa era mantida prisioneira sob a vigilância de Yakov Yurovsky, desde abril daquele ano. Segundo relatos deste revolucionário, os Romanov foram avisados de que eles deveriam descer ao porão para serem fotografados em grupo, como era feito nos tempos passados. Então, Cesar Nicolau solicitou a Yurovsky que lhe providenciasse 3 cadeiras, um para ele, outro para sua esposa Alexandra e um para seu filho Alexei. Porém, o que o ex-imperador não sabia é que no quarto ao lado havia atiradores se preparando para que fossem matar a sua família e os seus criados. Por volta das 2h40 da manhã, Yakov foi ao porão com uma comissão de guardas e leu um documento que dizia o seguinte: em vista dos fatos de seus parentes continuarem a atacar a Rússia soviética, o comitê executivo decidiu executá-los. Diante dessa reação, Nicolau ficou desacreditado e chegou até a perguntar como assim, enquanto Yurovsky relia a ordem de execução. Nesse momento, imediatamente, a imperatriz e a grã-duquesa Olga tentaram se colocar diante de seu pai, pois era tarde demais, pois Yakov já tinha dado sinal para que os guardas atirassem. Recebendo vários tiros no peito e na cabeça, Nicolau morreu na mesma hora, mas a sua família não teve a mesma sorte. Em meio a tanta fumaça, os atiradores não conseguiam enxergar direito para qual direção suas armas estavam apontadas no momento do tiroteio. Assim que eles abriram a porta do porão, toda aquela poeira baixou e eles tiveram uma surpresa. As 3 filhas do Cesar Nicolau II ainda estavam vivas. Naquela época, elas estavam utilizando um tipo de roupa onde elas guardavam diamantes e joias que fizeram com que as balas desviassem e ricocheteavam. Alguns chegaram até a pensar que esse tipo de ação seria alguma ação divina ou uma proteção divina que preservou a vida dessas garotas. Diante dessa situação, Yakov ordenou que os soldados utilizassem as baionetas, que são aquelas pontas de faca que ficam na ponta dos fuzis ou das armas. Depois que eles terminaram esse serviço, os bolcheviques precisavam se livrar dos corpos de uma forma que ninguém pudesse encontrar, pois caso fossem encontrados, os simpatizantes, chamados cesaristas, poderiam reverenciá-los ou até mesmo usar como forma de gratidão pelo mártir deles. Para se desfazerem dos restos mortais, os guardas precisaram levar os corpos para um bosque distante que fica ao redor de Ekaterimburgo. Segundo relatos de Yakov, já era quase manhã quando os soldados jogaram o corpo de Nicolau, sua família e seus criados numa vala comum. E por medo que alguém passasse por ali naquele momento e acabasse reconhecendo algum corpo de uma das vítimas, eles acabaram jogando ácido para que se desfizesse qualquer tipo de aparência e depois atearam fogo nos corpos. Apesar disso, dependendo do calor, o fogo precisa de 7 horas para queimar os esqueletos por completo e todos os tecidos.
deixando apenas uma camada gordurosa sobre os esqueletos. Então aqui vai uma pergunta: nesse período inteiro onde tudo isso estava acontecendo, e a gente se depara com a situação do relato de Yakov, será que um dos corpos que a gente pensava estar morto estaria vivo? Segundo relatos de Yakov, 2 corpos menores, que provavelmente seriam de Anastácia e Alexei, foram enterrados em outro local. Será que nesse período um desses 2 conseguiria fugir? Aqui a gente começa um dos maiores mistérios do século XX. Ao longo das décadas passadas, muitas mulheres, mas muitas mesmo, se apresentaram publicamente afirmando ser Anastácia, mas nenhuma delas foi tão famosa quanto Anna Anderson. Provavelmente de origem polonesa, Anna Anderson apresentou um destaque surreal, ganhando foco então do mundo entre 1920 e 1922. Segundo sua versão, ela que fingia ser Anastácia conseguiu sobreviver porque ela teria se fingido de morta. Então, quando um dos guardas percebeu que ela estava viva, ele se compadeceu dela, teve piedade e acabou ajudando para que ela pudesse ser libertada e fugir daquele local para que ninguém pudesse encontrá-la. Anna Anderson, então, decidiu travar uma batalha nos tribunais alemães que durou de 1938 até 1970. Mas, como ela não tinha provas o suficiente para provar que realmente era Anastácia, o caso foi oficialmente arquivado. Quando Anna Anderson morreu em 1984, o seu corpo foi cremado. Em 1994, 10 anos depois, eles conseguiram uma coleta que ficou preservada do corpo de Anna Anderson e foi comparado com o sangue de Felipe, que era neto da Alexandra, esposa de Cesar Nicolau. Assim que saiu o resultado do teste, foi comprovado que Anna Anderson era na verdade uma impostora. E não só ela, como muitas outras mulheres tentaram se passar por Anastácia. Não muito tempo depois, surgiram relatos fantasiosos de que os bolcheviques ainda estavam em busca de Anastácia, dando então mais motivo para que as pessoas pudessem acreditar que um possível mito ainda estava rolando por aí. Segundo o depoimento da princesa Helena Petrovna, enquanto ela estava detida em Berlim em 1918, um dos guardas lhe apresentou uma menina que se dizia ser Anastácia. No caso de Anna Anderson, ela até se parecia com Anastácia, mas essa menina não. A princesa não a reconheceu, então ele acabou tirando elas de lá. Outros rumores também surgiram que a cesarina Alexandra e suas filhas foram vistas perto da cidade de Perm. De fato, o que está na cabeça das pessoas é que os Romanov deixaram de ser mortos para fugitivos da noite para o dia. Até mesmo alguns biógrafos decidiram acatar a possibilidade de que os Romanov ainda estavam vivos. Qualquer ideia sobre a sobrevivência da família imperial se mostrou sem fundamento quando, em julho de 1991, seus remanescentes foram finalmente encontrados. A equipe de um cientista de Washington, que era das Forças Armadas, descobriu alguns corpos em uma floresta em Ekaterimburgo e, finalmente, após as pesquisas, descobriram que eram os corpos de Nicolau, Alexandra e suas 3 filhas. Em 1988, 7 anos após, os despojos foram sepultados com honras de Estado na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. No dia 15 de agosto de 2000, a Igreja Ortodoxa Russa anunciou a canonização dos Romanov. Um par de túmulos, porém, permanecia vazio. Um deles foi destinado ao Cesarevich Alexei e o outro a uma das grandes duquesas, Maria ou Anastácia, cujos corpos não foram encontrados junto com os demais. A equipe envolvida nas escavações tinha esperança de que em algum momento seus túmulos seriam descobertos. Algumas pessoas podiam ter interpretado que a ausência dos dois significava que eles poderiam ter sobrevivido. O mito sobre a história de Anastácia ganha mais força depois que ele é inserido na literatura e no cinema. Um dos desenhos mais conhecidos que foi produzido pela Century Fox é o desenho chamado Anastácia. A narrativa conta a história de uma garota órfã que não consegue lembrar de qualquer coisa do seu passado. Contando com a ajuda de Dmitri e Vladimir, ela parte para uma aventura que chegaria até Paris, onde ela finalmente teria descoberta sobre a sua origem. Descobrindo que ela era a única descendente dos Romanov, ela teve que lidar com um vilão que era responsável por destruir toda a sua família. Bom, quanto aos testes de DNA, eles constataram que as sequências tinham batido exatamente, porém o trabalho ainda não tinha acabado. Para terem uma conclusão completa, eles precisaram realizar novos testes com o DNA de Nicolau. Por sorte, eles encontraram um tecido que havia uma amostra de sangue, pois esse tecido era preservado em um museu em São Petersburgo. Com as análises de amostras de sangue e de ossos, constataram uma combinação perfeita. Os 2 filhos do casal de imperadores tinham sido identificados. Os restos de Alexei e Anastácia, ou Maria, finalmente puderam encontrar descanso, da mesma forma como os vários boatos envolvendo a fuga da família imperial. Mas ainda hoje há quem acredite que de alguma forma ela sobreviveu, que
poderia ter escapado e tido uma vida normal. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vocês acham que Anastácia morreu? Me contem aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você já se inscreva, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima!